Boa noite. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu revogar a soltura do goleiro Bruno Fernandes. Com a decisão, o atleta condenado pela morte da ex-amante Elisa Samúdio deve voltar para a prisão. O julgamento do mérito do habeas corpus aconteceu nessa tarde. A primeira turma do STF é formada por 5 ministros. 3 votaram a favor da revogação. Ainda nesta edição, você acompanha todas as informações direto de Varginha, onde o goleiro vive e joga pelo Boa Esporte. Aguarde! A violência no dia a dia dos brasileiros também é destaque no Jornal da Alterosa. Nossa equipe embarcou hoje no ônibus do medo. A linha 4155, que liga a estação São Gabriel, em BH, a Santa Luzia, é alvo certo de assaltantes. No último fim de semana, um dos motoristas foi morto covardemente. Quase 40 coletivos foram assaltados no mesmo trecho da tragédia. A gente fica apavorado, a gente fica desesperado, porque a gente pensa assim, será que eles vão só roubar ou vão começar a fazer as covardias? Porque infelizmente são covardes mesmo. A técnica de enfermagem que pediu para não aparecer estava entre os passageiros do coletivo assaltado, que terminou com a morte do motorista Elias Pereira dos Santos, de 33 anos. Desgovernado, o veículo só parou ao bater num barranco às margens da MG20. 2 adolescentes, além de Hugo Leonardo Correia dos Santos, de 21 anos, foram detidos. O homem seria o responsável pelo disparo com a arma de fabricação caseira. As lembranças assustam outra passageira, que também tem medo de mostrar o rosto e diz que a violência aumentou nas linhas que ligam a capital, a Santa Luzia. Depois que tiraram os cobradores dos ônibus, ficou mais violento e mais inseguro pra gente pegar ônibus. Parece que os bandidos estão mais assim, se sentindo mais livres, né? Porque é uma pessoa só para poder dirigir e para tomar conta de tudo. Segundo os passageiros, assim como neste último caso, é aqui neste ponto da via 240, logo após a estação São Gabriel, que os criminosos embarcam nos ônibus no sentido Santa Luzia, cometem os assaltos e desembarcam próximo aos bairros Ribeiro de Abreu e Monte Azul. De acordo com o levantamento da Polícia Civil, feito a pedido da TV Alterosa, nos últimos 7 meses, pelo menos 37 ônibus que trafegam por este trecho foram vítimas de roubos. É por isso que hoje a gente vai embarcar também em um ônibus da linha 4155, em que a vítima, Elias, morreu no assalto na última sexta-feira, para saber o que acham motorista e passageiros que dependem dela todos os dias. Dá muito medo, principalmente à noite, né? A gente sempre fica apreensivo, né? Com medo de carregar celular, carregar dinheiro, cartão, essas coisas. O motorista não quis ser identificado e confirma a insegurança, principalmente após a saída dos cobradores. E diz que muitos colegas de Elias estão revoltados. Tirou a vida do rapaz trabalhando, com o veículo em movimento. Você vê, colocou várias pessoas em risco, né? É uma coisa sem explicação. Indignação também de quem precisa do transporte neste trecho e já foi vítima de outros assaltos na linha. Segurança total, o motorista não tem culpa. Ele não tem a opção de não parar, porque todo mundo põe a culpa nele que ele para, mas ele não tem essa opção, é o trabalho dele. Acho também que a polícia tem pouco o que fazer, porque ela não tem como ficar dentro de todos os ônibus, todos os horários. Se a lei fosse mais rigorosa, aí talvez diminuísse. Pena que não é, né? Bom, a Polícia Militar divulgou mudanças para reduzir os crimes nos coletivos em Belo Horizonte. O tenente-coronel Wellerson Silva, comandante do 16º Batalhão, disse ao jornal Estado de Minas que operações vão ser intensificadas em pontos estratégicos. Haverá aumento de policiais nas estações e da visibilidade durante o percurso dos veículos. A onda de assaltos parece ter virado rotina, não só aqui na Grande BH, como no interior do estado. Em Três Pontas, no sul de Minas, funcionários de uma loja de departamento foram rendidos por criminosos armados. Cerca de 200 celulares foram levados. As imagens mostram uma grande movimentação no interior da loja. De cara limpa, os assaltantes caminham com as vítimas em direção ao local onde os produtos estão guardados. Logo depois, os funcionários são trancados em uma sala e os bandidos ficam livres para concluir o serviço. O vídeo mostra também o bando momentos antes da fuga. Eles usam sacos de lixo para transportar os celulares roubados. Toda a ação dura cerca de 5 minutos.
A loja havia acabado de fechar quando o crime aconteceu. Segundo as vítimas, um funcionário que estava aqui na porta foi surpreendido por um homem armado que anunciou o assalto. A vítima teve que entrar e todos os colaboradores foram rendidos. Só fecharam a gente, mas não colocou a mão em ninguém, não machucou ninguém. Eles estavam nervosos assim, em termos, né? Mas eles estavam, na mesma hora, eles estavam acalmando a gente, falando que não ia fazer nada com a equipe, com ninguém, que só queria pegar o celular. Além dos funcionários, uma cliente também foi rendida pela quadrilha. Que eles quis pegar a bolsa dela, e ela não estava entendendo, coitado, o que estava acontecendo, né? Mas aí eu expliquei para ela que era um assalto, que era para ela entregar, que eles não iam fazer nada com a gente. Só levou o que era celular da loja mesmo. Como a loja estava fechando, então eles tiveram essa facilidade, né? De ficar com um tempo mais tranquilo lá dentro. Ainda não temos suspeitos, mas possivelmente não são daqui. Pelas imagens até então não foram reconhecidos pelos militares. Um motorista e o ajudante dele, que transportavam uma carga de cigarros, também foram rendidos por assaltantes na Grande BH. Mas, por sorte das vítimas, os criminosos tiveram outro fim. A van carregada com caixas de cigarros foi abordada às margens da BR-381, no limite entre Belo Horizonte e Sabará. O motorista e o ajudante estavam descarregando a mercadoria em frente a um supermercado na região do bairro Borges, quando foram rendidos pelos criminosos. 3 homens armados que os obrigaram a seguir pela BR. A sorte das vítimas é que uma testemunha viu a ação dos criminosos e acionou a polícia. Ele seguiu os veículos dos suspeitos até que os militares conseguissem chegar e prender os 3 autores do crime. Apolo Rocha Gonçalves, de 21 anos, e Washington Soares, de 23, já tinham passagem na polícia por roubo. Era Apolo quem estava armado. Só mostrei para a vítima mesmo, entendeu? Eu já viu que não era brincadeira, não queria ferir ninguém. Eles alegam que voltaram à vida do crime por falta de oportunidades. Tentei arrumar serviço, não consegui. Meu irmãozinho aqui, ó, camarada aqui, já foi embora, mandando embora de 2 serviços, 2 empregos. Mesmo discurso assumido pelo terceiro integrante do bando, Ramon Alexander Candeiro da Silva, de 22 anos, que nunca havia sido preso. Eu saio de casa todo dia cedo com intenção de arrumar serviço, mas ninguém tá dando serviço pra gente. Segundo a Polícia Militar, dentro da Kombi com placa clonada que o trio usava, foram apreendidos uma arma com munição e este bloqueador de GPS. A gente está até verificando aí quanto a outros roubos na nossa região aqui e região do Sabará também. Inclusive o pessoal da Rotan e eu acho que o pessoal da Polícia Federal está verificando situações aí na área aqui de Venda Nova. A empresa distribuidora de óleos lubrificantes e automotivos que pegou fogo na região da Pampulha, em Belo Horizonte, não deveria estar funcionando. Ela não tem autorização do Corpo de Bombeiros há 11 anos. Foi em 2006 a última vistoria. De acordo com a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, o imóvel não havia sido aprovado na fiscalização. A empresa deveria apresentar um projeto de prevenção e combate a incêndio adequado às características do local. E isso não foi feito. O incêndio destruiu o galpão e atingiu outros 2. Hoje pela manhã, as chamas ressurgiram e foram controladas. Militares permanecem na empresa para a prevenção de novos focos. Veja agora a previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o estado. O céu fica parcialmente nublado em todo o estado. Há possibilidade de pancadas de chuva no sul, no Triângulo e no leste. Em Belo Horizonte, mínima de 19, máxima de 30 graus. Em Goianá, a temperatura vai de 20 a 31. De 21 a 33 graus em Fronteira dos Vales. Varia dos 15 aos 26 em Caldas. E em Unai, mínima de 21 e máxima de 33 graus. Mais de 70 mil pessoas já se vacinaram contra a gripe em Belo Horizonte. O número não representa nem 10% do esperado. Quem tem direito à imunização de graça nos postos é um grupo específico. Caso você não faça parte dele, a única opção é pagar pela dose na rede particular. Bianca tem 3 aninhos e Dona Etelvina, 88. Em comum, elas têm a faixa etária contemplada pelo programa de vacinação da rede pública. Tomei, ué. Agora tá protegida, né? É. Prevenir antes prevenir do que remediar, né? E eu não gosto de ficar no hospital. O grupo, que será imunizado gratuitamente em Minas, representa cerca de 5,5 milhões de pessoas. Na capital, a expectativa é vacinar quase 830 mil.
Novamente a gente faz um chamado à população para as gestantes, as puérperas, as crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, população indígena, as pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis, adolescentes e jovens entre 12 a 21 anos com medidas socioeducativas, os privados de liberdades, funcionários do sistema prisional, e este ano também, como novidade, a gente está abrindo o esquema de vacinação para os professores da rede privada e rede pública. Sempre é baixinho, todos os anos que tem é baixinho. Mas quem está fora do perfil de cobertura do Ministério da Saúde também precisa se vacinar. Mas neste caso, é só particular. Nesta rede de farmácias, a vacina custa R$ 111. A diferença é que a vacina do Ministério da Saúde é a trivalente. Então, ela oferece a proteção contra 2 tipos de influenza A e 1 tipo de influenza B. E a nossa vacina é a tetravalente. Nós temos a proteção contra 2 vírus influenza A e 2 vírus influenza B. Então, aqui nós temos 1 tipo a mais de proteção. Rodrigo paga pela dose todos os anos. Eu já tive gripe, mas de maneira muito leve, depois da vacina. Antigamente eu tinha pneumonia todo ano. Desde que eu comecei a tomar as vacinas, nunca mais eu gripei, ou pelo menos quando eu gripo é coisa muito passageira, muito rápida. Lembrando que na rede pública a campanha contra a gripe vai até o dia 26 de maio. A Defensoria Pública de Minas Gerais lançou hoje uma cartilha para orientar as pessoas sobre o atendimento do Sistema Único de Saúde e o fornecimento de medicamentos. E o lugar não podia ser melhor, a Praça 7, em BH. Quem passou por lá conheceu os direitos, já que reclamação de usuários é o que não falta. Tem mais médico agora antigamente, que eles falaram médico de família, você não vê mais isso hoje. Eu tomo Simvastatina e tomo Losartana, e no meu posto não tem. Por isso que eu pago plano de saúde, para não depender do serviço público. Sim, do SUS. É em meio a essa revolta que a Defensoria Pública tenta informar a população sobre os direitos à saúde. Quem passou pela Praça 7 recebeu esta cartilha com informações importantes sobre como se portar mediante ao SUS e até mesmo evitar a judicialização desnecessária em alguns casos. O SUS, por mais que já tenha um atendimento muito qualificado em muitas áreas, possui também seus gargalos. E isso faz com que o cidadão procure as soluções que não encontrou no sistema junto à Defensoria Pública. Dentro da Defensoria Pública, o setor saúde figura entre os mais procurados. 60% dos atendimentos estão ligados à busca por medicamentos. A mulher de seu Almir sofre com apneias e precisa de um aparelho para respirar à noite. Ele recebeu as orientações do defensor público. Quem lê a cartilha já vai saber o que ele pode conseguir aqui, talvez. E você acha que você consegue alguma coisa aí do seu caso? Você vai ter que correr mais atrás? Olha, segundo o Bruno aqui, 90% de chance. A iniciativa contou ainda com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde de BH. É uma oportunidade de informar para a população as nossas portas de entrada, as portas de entrada do Sistema Único de Saúde. A melhor coisa que já teve foi isso, porque tem muita gente que não é esclarecido sobre isso. Acesse o nosso site, lá você encontra todas as informações que estão na cartilha. O endereço é alterosa.com.br/JA. Voltamos a falar da decisão do STF de mandar de volta o goleiro Bruno à prisão. O atleta se apresentou em uma delegacia de Varginha nessa tarde e depois foi liberado. Enquanto o ofício do Supremo Tribunal Federal não chegar ao Tribunal de Justiça de Minas, o jogador vai continuar solto. Os dirigentes do clube não quiseram comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Quem responde por ele é o advogado dele. Bruno estava solto graças a uma decisão do ministro Marco Aurélio de Mello, que entendeu que o goleiro tinha o direito de esperar o pedido de um novo julgamento em liberdade. Nesta terça-feira, 4 ministros do Supremo voltaram a discutir o assunto a pedido da mãe de Elisa Samúdio e derrubaram a decisão. Por 3 votos a 1, justamente o de Marco Aurélio Mello, o Supremo decidiu que Bruno precisa voltar imediatamente para a prisão. No fim da tarde, o goleiro se apresentou à delegacia, mas foi dispensado logo em seguida. Ele deve apresentar ao Fórum de Varginha nesta quarta-feira para saber quais são os próximos passos. E ele apresentou espontaneamente, para que fosse recolhido. Porém, não chegou na delegacia de polícia e nem no fórum local nenhum mandado de prisão e nem de recaptura para o Bruno. Por esse motivo, nós ligamos para o fórum e o fórum nos orientou que a gente fizesse uma certidão, onde ele se apresentou espontaneamente para atender a decisão do STF e se prontificou amanhã
após o meio-dia, se apresentar perante o juiz da primeira vara criminal de Varginha. Valeu a pena esse tempo que você ficou aqui? O que você espera agora da justiça? Silêncio, só para a gente saber mesmo a questão. Você não vai comentar nada a respeito desse caso? Você acha que você ainda tem possibilidade de voltar a jogar pro Boa? Daqui a pouco, uma história comovente. Mulher que perdeu a perna para salvar cachorrinha tem a vida transformada pela solidariedade. Nós voltamos já já.